Salve, salve, turma. Vamos lá, né? Jogo importantíssimo nesse domingo, né, seu Oliver? Obrigado. Nesse domingo contra o São Paulo, 8h30 da noite no Beira-Rio. O Inter faz promoções aí pra levar mais gente ao estádio. Um horário ruim, né? A campanha do time não tá boa. Então a expectativa de público não é das maiores. Mas enfim, tomara que o pessoal vá ao estádio, incentive, porque o Inter precisa ganhar, precisa voltar a crescer no Brasileirão. Infelizmente aquele empate contra o Vasco nos deixou travado na tabela. Mas uma vitória, daqui a pouco emendando com um bom resultado também na próxima semana, pode colocar o Inter ali na beira do G6 outra vez. A questão é que em seguida vira o turno e aí começa aquela pancadaria de jogos dificílimos de novo, né? Mas enfim, é o campeonato, todo mundo vai passar por isso. Muito bem, antes disso vamos dizer o seguinte, o Alan Rodrigues, o Rodri, vou chamar de Rodri, porque eu gostei dele. Foi apresentado, né, camisa 14, camisa que foi de escurinho, é verdade, mas como ele é meia, né, e não é atacante, eu vou lembrar do último camisa 14 do Inter, que foi o Depena, né, também um uruguaio, curiosamente. O Depena que foi bem até no início, né, depois ele caiu em desgraça, mas no início foi muito bem. E o Alan Rodrigues chegou já falando bem, gostei dos depoimentos dele, né, dizendo que joga de 8, joga de 10, que sabe exatamente onde está, que conheceu, que seja brevemente, a história do Inter, né? Visitou o museu do clube lá atrás, em 2017, quando jogou pelo Defensor do Uruguai, aqui a Copa Ipiranga, a extinta Copa Ipiranga, né? Que era para a gurizada. Copa, por sinal, que jogou Sarra Fiori, onde o Inter viu o Sarra Fiori e o contratou. Ficou encantado com a história da construção do estádio, com a ajuda dos torcedores, enfim. Então o cara sabe onde está. Sabe onde está. O Inter fez um esforço para contratá-lo, né? E é uma frase muito boa dele, né? Sei o que significa jogar no maior clube do sul do país. Então, bom, gostei do discurso, já chegou falando bem. O cara que era líder no Argentinos Júniors e foi destacado pelo D'Alessandro, né? Que na apresentação era do Alessandro Bisol, o D'Alessandro falou e falou bastante, né? Ao estilo do Alessandro, né? Reclamando de certas coisas que tem escutado por aí, enfim, em relação ao trabalho dele. Mas é que ele tá no combo, né? O D'Alessandro não pode reclamar porque ele tá no combo. Se o Inter não vai bem, o D'Alessandro também tá no combo, né? E até agora, o que me chama a atenção é que ninguém do departamento de futebol profissional do Inter, e que tem ingerência forte sobre a alvorada, sobre a base, falou sobre o rebaixamento do Sub-20. Ninguém se manifestou. Isso eu acho inacreditável. Inacreditável. Mas enfim, o D'Alessandro falou, disse que o Inter vive hoje uma situação financeira que não consegue contratar um jogador em 2, 3 dias. Tanto é assim que, olha, o Alan Rodrigues levou mais ou menos eu acho que mais de 40 dias até o Inter conseguir fechar o negócio. Tanto que o Bisol comenta que a negociação tinha começado antes mesmo das férias. Então, pode colocar mais de 40 dias em cima com facilidade, talvez 50 ou até um pouco mais, dependendo de quando foi o início da conversa, né? Mas enfim, o importante é que o Alan Rodrigues está aí. Chegou o Alan Rodrigues, chegou o Richard. Eu sinceramente não sei o que esperar do Richard. Do Alan Rodrigues eu espero muito. Espero já que ele, infelizmente, contra o Fluminense não pode ser que ele não está inscrito na Copa do Brasil. Mas o Inter passando e pegando possivelmente o Bahia lá adiante, aí ele pode jogar já. Mas desse eu espero bastante. Que ele já vem primeiro para tirar o Bruno Henrique do time. Já é uma primeira grande medida, né? Não ele, evidentemente, né? Mas com a chegada dele, o Roger vai tirar o Bruno Henrique do time. E aí a gente tende a ter uma meia cancha mais fortalecida, né, mais dinâmica, mais veloz, com mais marcação também, porque coitado dos atletas do Inter, o Bernabé e o Aguirre têm sofrido demais, né? O Bernabé a gente sabe que nunca foi um grande marcador, né? Mas sem cobertura ficou inviável. Ele levou um baile do Serna agora contra o Fluminense, mas um baile, chegou a ser constrangedor. O segundo gol fica ele e o Vitor Gabriel de bunda no chão. E muito porque não tem cobertura, né? Eles não tem quem cubra, quem faça a dobra ali. E isso é um problema a ser corrigido. E logo. Até porque o Inter precisa de resultados para ontem, né? Começar na Copa do Brasil. Tomara, dê para recuperar, né? O exemplo do Atlético Mineiro ontem no Maracanã serve de inspiração para o Inter. Ganhou de 1-0 do Flamengo. O Inter ganhando de 1-0 do Fluminense leva pelo menos para os pênaltis a decisão, né? Mas o importante eu acho que é apagar a má imagem que ficou do jogo contra o Fluminense. Foi uma imagem péssima. Péssima mesmo. Acho que muito pelas horas que antecederam o jogo, né? Que foi publicado no site do Léo Dias. O Inter abraçou fazendo piadinhas em cima, né, para engajar nas redes. Isso conseguiu engajar, mas eu acho que não bateu nada bem no vestiário. Enfim,
Tomara que tenha sido um episódio isolado, tomara que tenha sido isso. Agora é fato que o Inter vem jogando pouco. Vem jogando pouco e tomara que agora o Inter consiga recuperar com o Roger campanhas, né? Se os jogos não são de encher os olhos, e eu acho que o Inter não vai conseguir fazer jogos de encher os olhos, não fez até agora nesse ano, talvez 1 ou 2, pelo menos que tenha resultados, né? Pelo menos que tenha resultados. Se não der para voltar a Libertadores ano que vem via as Copas, que dê pelo menos via o Brasileirão. Mas sobretudo o principal é agora focar, tentar ganhar do São Paulo sábado. São Paulo ganhou do Atlético Paranaense 2-1 na Copa do Brasil em casa, né? E até tá fazendo um bom jogo, tomou um gol no final do Viveiros, do Nacional de Medellín. Ganha do São Paulo e aí vai com uma mala de esperanças, pelo menos, para o Rio de Janeiro, para tentar reverter o resultado, né? Foi um jogo muito atípico do Inter contra o Fluminense, uma derrota dura, mas com 2-1, fazendo 1-0, ainda dá para levar para os pênaltis. Então vamos ter fé. Vamos ter fé e fé no futuro também aí com a chegada do Alan Rodrigues, que tende a ser um dos subcapitães do Inter, porque era o capitão do Argentinos Júnior e certamente agora tendo um pouquinho de entrosamento com o grupo, também pode ser um dos capitães aí. Lembrou do Rocher, conversou já com o Rocher, evidentemente. Ele lembrou de uruguaios antigos do Inter, né, que já jogaram por aqui, o Sorondo, Rubem Paz, enfim, caras que foram ídolos aqui. Tomara que dê tudo certo, tô esperançoso. Mas primeiro é focar no São Paulo, ganhar do São Paulo domingo à noite no Beira-Rio, e aí depois a gente vê o que acontece. Tá bom, turminha? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Guardo vocês segunda-feira, tem novidades, estarei em um novo endereço. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.